Na paz do Senhor, somos gratos a Deus por nesta noite estarmos aqui, agradecendo a Ele por estes dias de festa, de vitória, que Ele tem dado aos irmãos aqui neste setor, e em especial à congregação do Disseu. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder chegar e poder de alguma forma contribuir. Eu fui acometida durante a semana de uma virose muito forte. Fui até o hospital da Unimed, tive que ser medicada. A médica viu que eu estava muito debilitada, me deu atestado. E eu fiquei preocupada como é que eu ia chegar aqui. Mas eu já tenho, ao longo de algum tempo, muitas experiências com Deus. Eu já tive situações de eu estar sofrendo de dores, muitas dores, e quando eu pegava o microfone que começava a pregar, a dor ia embora. Quando eu voltava o microfone para o pastor, a dor voltava. E eu passei muito tempo assim. Eu fiquei até pensando em dizer ao pastor que eu queria ficar pregando direto, mas como não tinha jeito, né? Então eu tenho muitas experiências do que Deus já tem feito com relação ao compromisso que Ele tem com a sua palavra e com aqueles que ministram a sua palavra. Eu quero agradecer a Ele porque Ele tem nos ajudado a chegar. Quero agradecer ao pastor Reinério, a sua esposa, irmã Cleonice, pela confiança. Repito que sempre tenho dito por onde tenho passado, que entregar um púlpito à casa de Deus, pensa num gesto de grande confiança. Porque a gente tem que saber que púlpito, irmãos, é lugar de semear. E o pregador, ele semeia e vai embora. E muitas vezes, se ele plantar uma erva daninha, ou então plantar algo que a Bíblia não diz, ele vai embora, e quem fica com o prejuízo da plantação é o pastor da igreja. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores que têm depositado sua confiança. Agradeço a irmã Cleonice, a irmã Maria José, que não está presente, mas a sua filha Adélia está, que mais uma vez abriu a porta da sua casa para me receber. A igreja do Disseu, que tem me ajudado, tem orado por mim, tem orado pela minha vinda, tem contribuído para que isso aconteça. Enfim, e eu gosto de deixar 2 versículos que eu já passei por aqui, já deixei. E se você me vê no outro canto, vai ver eu entregando esses mesmos 2 versículos. E talvez você diga, mas irmã Aparecida, tão grande que é a Bíblia, tanto versículo que tem. Mas para mim esses versículos, eles falam tudo que eu gostaria de falar para a igreja na despedida. Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Palavras de Jesus, quando ele tratava acerca das recompensas. Jesus dizia, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Então tem galardão para o irmão que coloca água aqui para mim, tem galardão para quem me pega no aeroporto, para quem me leva para a igreja, para quem volta comigo da igreja. Irmão, é galardão que a gente não imagina. Mas o próprio Jesus disse, se eu não acreditar nisso, eu não vou acreditar no que Jesus está dizendo. E ele disse que quem dava de beber a um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este o discípulo do Senhor, em verdade ele dizia que de modo algum perderia o seu galardão. E eu louvo a Deus por todos aqueles que têm facilitado a Reinério Filho, que tem me transportado com tanto carinho, e todos aqueles, né, a Adélia também, que tem me ajudado, e eu quero agradecer. Nesta noite eu quero contar um testemunho rápido que veio ao meu coração quando eu estava sentada. Interessante, irmãos, é que muitas vezes Deus fala nas entrelinhas de um texto, Deus fala por meio de um testemunho com alguém, e a gente começa, tem vários tipos de crente. Tem um tipo de crente que vai para a igreja, mas ele já leva um saco para colocar a mensagem, um saco furado. Ele coloca, quando chega lá fora não reteve nada, não guarda nada, não leva nada.
Mas eu quero crer que hoje à noite tem crente aqui que veio com o coração disposto para ouvir a voz de Deus. Aleluia, com o coração disposto a deixar Deus falar e se quebrantar. Aleluia. Quando eu estava sentado e vi o pastor Renério falando da semente, eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Eu sou pedagoga, funcionária do Estado, professora. E quando Deus começou a me levantar para fazer a obra, eu já tenho 27 anos de Estado, completei esse ano, ainda não me aposentei porque não tenho idade. E quando Deus começou a me levantar para mim fazer a obra, começou a ficar muito puxado, porque eu passava o final de semana pregando e a semana dando aula. O final de semana pregando e a semana dando aula. E quando foi um dia, a garganta começou a apresentar problema. E eu comecei a sentir dor e ficando muito rouca. E aí eu procurei uma médica, né? E quando cheguei lá, ela fez uma laringoscopia. E ela disse: olha, eu não sei o que é que você faz com sua voz, porque o que aconteceu nas suas cordas vocais só acontece com profissionais da voz, com gente que usa demais a voz. Nós temos as cordas vocais e elas fazem esse movimento. Quando a gente fala, elas vibram, e é exatamente a vibração que dá, não é, a sonoridade da voz. E ela disse: olha, as suas cordas vocais foram tão forçadas que elas entortaram e abriram. E você tem uma fenda chamada fenda vocal de ampuleta. Então eu não sei o que é que você faz. E eu expliquei para ela: bom, durante a semana eu dou aula, final de semana eu saio pregando. E ela disse: olha, é o seguinte, para você eu só tenho duas receitas. Eu vou passar a medicação, vai atenuar, vai ajudar, mas você tem que começar a fazer repouso de voz. Você vai ter que fazer uma escolha: ou você passa a semana dando aula e o final de semana repousando a voz, ou você passa a semana repousando a voz para no final de semana você pregar aí essas suas pregações que você faz. Então você tem que ter uma escolha. E aí eu saí daquele consultório com uma certeza: eu tinha que fazer uma opção. E cheguei em casa e falei com meu esposo e disse: meu filho, é o seguinte, contei o caso para ele. Ele disse: e agora? Eu digo: agora que eu vou entrar com um processo pedindo ao Estado readaptação, vou sair de sala de aula. E ele disse: Aparecida, quando você sair de sala de aula, a sua perda salarial vai ser muito grande. Eu, conversando com a minha diretora, falei para ela da minha intenção, e ela disse: minha filha, não faça uma coisa dessa, é preferível você deixar de viajar. Ela não era crente, não entendia, porque a sua perda salarial vai ser muito grande. Você vai perder Fundeb, você vai perder Podgiz, você vai perder adicional disso. E começou a dizer as coisas que eu ia perder, e eu tinha consciência. Mas, irmãos, hoje pela manhã eu falei sobre o que era o instrumento escolhido. E uma das coisas que eu falei é que quando a gente tem um instrumento escolhido, a gente perde vontade própria. E uma das coisas que acontece com quem tem chamada de Deus é que o coração dele só está na obra. Ele não põe o coração dele noutra coisa, o coração dele está na obra. E aí eu disse para ela: não, eu vou entrar com o processo. Eu entrei com o processo, consegui a readaptação, sou readaptada. E aí, irmãos, o meu salário despencou e eu fiquei ganhando na época um salário mínimo. Eu fiquei ganhando igual às ASG da escola. E foi assim uma perda salarial. As professoras que trabalhavam comigo ficaram todas admiradas. E eu fiquei ganhando aquele salário mínimo, tudo teve que ser reduzido. E talvez alguém diga assim: mas isso é uma coisa de doido. É não, irmãos, isso é coisa de quem tem compromisso com a obra e de quem entende de que é mais importante fazer a obra de Deus do que qualquer outra coisa. E aí minha família, minha mãe, minhas irmãs: como é que você faz um negócio desse? Você é concursada, passa num concurso, recebe um emprego desse, você faz uma presepada dessa. Eu digo: eu tenho um coração na obra, tenho uma chamada e Deus vai tomar conta de mim. E todo mês chegava aquele contra-cheque com um salário mínimo. Mas uma coisa Deus me ensinou: assim que eu aceitei Jesus, uma das primeiras coisas que Deus converteu foi o meu bolso. Porque tem crente que é crente de 10 anos, 12 anos, mas não é dizimista não. O bichinho é crente, mas o bichinho nunca deixou o bolso dele ser crente também.
E aí a primeira coisa que Deus converteu foi meu bolso. E eu toda a vida gostei de ser dizimista. Deus me fez entender que dízimo é coisa séria, e com dízimo ninguém brinca. E aí, irmãos, eu me lembro que quando foi um dia, eu fui saindo da escola e eu ganhava um salário mínimo que na época era R$ 160. E eu tinha vergonha de dar o dízimo de R$ 16. Achava tão pequenininho, um dízimo de R$ 16. O dízimo de um salário mínimo é pequeno, mas era o que eu tinha para ofertar a Deus. E quando foi um dia eu fui saindo daquele colégio e eu disse assim ao Senhor no coração. Falei, Deus, eu tenho tanta vergonha de só dar o dízimo de um salário. Mas eu não tenho como fazer outra maneira de poder te ofertar mais. E no caminho de casa, conversando com Deus, Deus bradou e falou bem alto, disse, Aparecida, fica tu sabendo que hoje tu ganha o salário mínimo, mas vai chegar o dia que o teu dízimo será um salário mínimo. Aleluia. Era uma promessa muito grande, irmãos, era uma promessa assim enorme. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí comecei a fazer a obra de Deus, e Deus começou a tomar conta de mim, continuou tomando porque Ele já tomava, e Deus começou a me abençoar. E eu tinha uns CDs e um material que até hoje o irmão estava procurando, mas eu mandei uma caixa para Castanhal, muito material, então não trouxe. E CD e DVD, e até então esse material ele não saía, e de repente, da noite para o dia, o material começou a vender igual água. E começou a vender, e pastores que eu andava pregando e nunca tinha me abençoado, começaram a me abençoar, e Deus foi abrindo as fronteiras, foi abrindo as portas. E eu digo para os irmãos hoje, que tem um bocado de professora lá na escola, doido para ganhar o que eu ganho, e não ganha, porque Deus tem tomado conta da minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quem trabalha para Ele, meu filho, não fica confundido. Aleluia. Então nesta noite eu quero lhe dizer mais uma vez o que disse ontem aqui: invista no reino de Deus. Aleluia. Tire a cola do bolso. Tem crente que anda com cola, e é cola quente no bolso, prega tudo que ele bota lá dentro. Tire essa cola maldita do seu bolso, abençoe a obra de Deus, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida, porque é promessa dele. Promessa de Deus não caduca, não envelhece, não entorta, não quebra, não enferruja, não dá bicho, não tem perigo de ela cair por terra, porque é promessa dele. E eu quero deixar esse testemunho porque alguém aqui está precisando ouvir isso. E se porventura você não é dizimista, passe a ser. Aleluia. Eu gostaria de nessa noite falar um pouco. Interessante que talvez alguém pergunte assim: irmã Aparecida pouco falou sobre família. De uns 2 anos para cá, eu tenho falado tanto sobre família, porque as igrejas têm se voltado para esta postura, esta visão de investimento de família. De uns 2 a 3 anos para cá, eu fico maravilhada de ver isto. Mas como aqui eu já peguei os últimos dias do evento e me antecederam a missionária Samira e o pastor Jairo Cairo, então eu subentendo que eles exploraram bastante o tema, pelo menos é isso que eu creio. E nesta noite eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração hoje à tarde. Eu estava em casa repousando um pouco, e quando eu pensava em ficar deitadinha mais um pouco, daí a pouco vinha preocupação: Jesus, o que é que eu vou falar para a tua igreja? O que é que eu vou falar para o teu povo? E Deus me fez caminhar para um texto bem conhecido no livro de 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14, foi esse o texto que me veio ao coração. Versículo de número 6, que diz assim: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar
com muitos ou com poucos. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão com sono? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ver a última parte do versículo. Porque, todo mundo repita, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Oh, aleluia. Irmão, se a gente for a fundo na essência desta frase, isso quer dizer, eu com Deus sou maioria. Aleluia. Glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus que naqueles dias os filisteus estavam acampados em Miquimais. E os hebreus estavam acampados em Gibeon, que era território da tribo de Benjamim. E nós vamos falar um pouco nesta noite, se Deus assim nos permitir, em algumas qualidades que são indispensáveis para um guerreiro. Tem qualidades que elas não podem deixar de existir na vida de um guerreiro. E eu quero perguntar, quantos guerreiros tem aqui? Levante a mão. Aleluia. Você é um guerreiro? Aleluia. Pois Deus nesta noite vai falar com você. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia nos fala a história deste acampamento que estava naqueles dias em Miquimais. E da postura dos filisteus. Havia tido uma grande perseguição dos filisteus naquela época. E Deus resolve usar um guerreiro chamado Jonatas, que o seu nome significa Deus tem dado. Aleluia. Quando Jonatas diz, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos, aleluia. Ele não sabia que a vitória já estava a caminho e que Deus já tinha preparado no campo de Miquimais, no território filisteu, uma maneira esplêndida de dar vitória, porque se existe um Deus que é especialista em ganhar a batalha, este Deus é o nosso. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos ver que quando Jonatas começa a ver o cerco, e onde os filisteus estavam acampados, era um território difícil de penetração, porque era um território que ficava entre rochedos. E nos diz a palavra que naqueles dias Israel estava tão sofrido. No capítulo 13, versículo de número 29, diz assim: e em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Aleluia. A primeira coisa que a gente vê é que os hebreus estavam desprovidos de arma. E a gente chega no versículo mais à frente, o versículo 22, e diz que no dia da peleja, em meio a todo o arraial hebreu, ninguém tinha uma espada, ninguém tinha uma lança. Só havia duas espadas no arraial dos hebreus naquele dia. Era uma espada na mão de Saul e outra espada na mão do seu filho Jonatas. Mas era impossível aos olhos humanos ver Deus dar uma vitória dessa. Mas nos diz a palavra que este guerreiro chamado Jonatas, cujo nome significa Deus tem dado, ele resolve fazer um acordo com Deus, ele resolve fazer um propósito com Deus. Aleluia. E ele tinha um pajem de armas, alguém que levava as suas armas, os seus escudos, os apetrechos de guerra. E nos diz a palavra que naqueles dias Jonatas começa a conversar com seu pajem de armas. Diz: olha, a gente vai passar para a vanguarda do arraial dos filisteus. E talvez naquele momento ele tenha se lembrado da dificuldade que seria, porque só havia uma espada em sua mão e seu pai havia ficado no território de Gibeá. E ele disse: olha, nós vamos à frente, porque para o Senhor operar, não importa que estejamos com muitos ou com poucos. E uma das qualidades que é necessária da vida do guerreiro é entender
que a vitória da luta vem diretamente da mão de Deus. Aleluia. Crente não guerreia com arma própria, crente guerreia com estratégia divina. Crente não guerreia com armas pessoais, crente guerreia com armas que são poderosas em Deus, espirituais, para resistir e destruir as fortalezas. Crente vai, aleluia, guerrear com os instrumentos que Deus tem lhe dado para a guerra. Jonatas tinha o entendimento de que a vitória vem diretamente das mãos de Deus. Não adianta coisa alguma se a gente quiser ter vitória pelo braço de carne, se a gente quiser ter vitória na ponta da língua, se a gente quiser ter vitória na força do braço, na capacidade própria. Crente guerreia diferente, aleluia. Crente guerreia de joelho, crente guerreia de lágrima no chão, crente guerreia de cara no pó, crente guerreia por meio de uma arma chamada jejum, aleluia. Crente guerreia com a arma chamada silêncio, crente guerreia com a arma chamada humildade, crente guerreia com armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e contra as fortalezas, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Jonas entendia que a vitória vinha de Deus. Mas como vamos passar a vanguarda do arraial dos filisteus? Só temos uma espada. Jonatas vira para o seu guerreiro, para o seu pajem, aquele que estava sempre ao seu lado. Sabe quem é o pajem de armas? É aquele que na hora da luta, ele está sempre pertinho de você. É naquele que na hora que você pensa em desistir, ele chega para trás de você e diz: vai na frente que eu vou atrás, o que der para você dá para mim. Vai na frente que a vitória é certa. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Ah, irmão, tem crente na igreja que ele não é guerreiro, mas ele é um excelente pajem de armas. E o pajem que Jonatas tinha era tão bom na peleja que ele diz: faz como está no teu coração, porque assim como tu for, assim serei eu. Se tu andar, eu ando. Se tu parar, eu paro. Se tu guerrear, eu guerreio. Se tu matar, eu mato. Se tu silenciar, eu silencio. Faz de acordo com o que está no teu coração. Segunda coisa que é indispensável na vida do guerreiro é ele ter a coragem de deixar de fora da peleja aqueles que não têm a visão do projeto de Deus. O projeto de Deus é para quem tem visão. Aleluia. Tem crente na igreja de 10, 15, 20 anos que nunca viu o projeto de Deus na vida dele, porque ele tem visão só de olhar para os gafanhotos. Ele tem visão de olhar só para os gigantes. E quem fica procurando o gigante da terra, irmãos, ele sempre vai se achar um gafanhoto diante das circunstâncias. Mas nesta noite, eu quero dizer que uma das características indispensáveis na vida do guerreiro é deixar de fora aqueles que não têm a visão do projeto de Deus. No livro de 1 Samuel capítulo 14 diz que na hora que Jonatas resolveu ir escondido para o arraial dos filisteus, ele não declarou a Saul seu pai, e nem o povo sabia que Jonatas e o seu escudeiro estavam indo. Mas por que será que Jonatas não disse, não revelou ao seu pai? Porque, irmãos, existe uma coisa que quebranta o coração de qualquer guerreiro, é estar perto de alguém que não tem a visão de Deus, do projeto de Deus que você tem. Tem pessoas que elas são tão pessimistas, elas são tão fracas de crer na fé, que diante de uma festa dessa, a irmã Cleonice dizendo: vamos avançar, e ela dizendo: vamos voltar para trás que o negócio vai ficar difícil. Vamos à frente, não, vamos parar, porque está na hora de parar, já vamos gastando demais, não tem condição de trazer. Vamos fazer isso. É aquela pessoa difícil, que parece um freio de mão, ela parece que só vive na marcha ré.
é dando para trás toda hora. Mas quando a pessoa tem visão do projeto de Deus, como Jonatas tinha, o seu escudeiro tinha, eles sabiam que sendo apenas dois, se Deus quisesse dar vitória, Deus daria, porque Deus é especialista em trabalhar com muitos ou com poucos, e para Ele nenhum impedimento há de dar vitória quando há poucos. Jonatas não declarou a Saul, não declarou ao povo, aleluia, porque não havia visão no momento para entender a empreitada daquela tomada de decisão. A terceira coisa que não pode faltar na vida de um guerreiro: todo guerreiro precisa ter pelo menos um companheiro fiel. Eu lhe pergunto nessa noite: quem é seu pajem de armas? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Quem é seu pajem de armas? Quem é aquela pessoa que quando você está numa luta, você pode chegar e abrir o coração e dizer: me ajude, porque eu estou atravessando uma luta. E ela diz: nós vamos fazer uma consagração por esta sua causa, Deus vai lhe dar vitória. Aleluia. Quem é seu pajem de armas? Quem é aquele que lhe assessora, que presta essa assessoria quando você está na guerra? Aleluia. Quem é a pessoa que você tem na sua vida para na hora que você vai enfrentar um problema, uma situação, ou mesmo sair mundo afora fazendo uma viagem, fazer a obra de Deus, você pode chegar para ela e ela dizer: vá descendo que eu continuo aqui segurando as cordas, e Deus vai lhe dar vitória, vai te levar em paz e vai trazer em paz. Não pode faltar na vida de um guerreiro um pajem de armas. Nesta noite você tem a capacidade de apontar quem é o seu pajem? Aleluia, glória a Deus. Uma quarta coisa que não pode faltar na vida de um guerreiro é procurar conhecer o adversário e o território em que está pisando. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jonatas rompe a vanguarda do arraial dos filisteus, havia naqueles dias, naquela montanha, duas penhas agudas. O nome de uma era Bozés e o nome da outra era Sené. Bozés significa brilhante, Sené significa espinhosa. A vida de um guerreiro, ela é ao mesmo tempo uma vida de brilho e uma vida de espinho. Uma vida de brilho e uma vida de espinho. Tem hora que você está triunfando, tem hora que você está sofrendo, mas uma coisa é certa: entre brilho e entre espinhos, Deus continua sendo o comandante, Ele continua dando vitória, Ele continua à frente do exército que Ele levantou. Era tão difícil, irmãos. Jonatas resolve ir pela uma passagem da montanha que tinha duas penhas agudas. Jamais os filisteus imaginaram que algum hebreu ia ter a ousadia, a ideia, a empreitada de andar por sobre aquelas montanhas, justamente onde tinha essas duas pontas, essas duas penhas tão agudas. Mas nos diz o texto no capítulo 13 que a batalha, quando foi levantada com os filisteus, os hebreus estavam escondidos nas cavernas, nas fortificações, nas covas, porque os filisteus eram muitos. A Bíblia diz que havia 30.000 carros de guerra, 6 mil filisteus. A Bíblia diz que eles eram tantos que pareciam com a areia que está à borda do mar. Era muito filisteu na terra, e era pouco o número de hebreu, e ainda mais sem espada. Mas Deus resolve levantar um guerreiro, e nesta noite este guerreiro pode ser você, minha irmã. Este guerreiro pode ser você, meu irmão, que Deus resolve levantar no meio de uma situação, sem nenhuma capacidade própria, sem ter habilidade ainda para a guerra, mas Ele vai te munir com aquilo que Ele colocou na tua mão, e vai te dar vitória.
vitória no meio de uma situação, e você vai dizer: eu passei pela penha de Moisés, eu enfrentei a penha de Sené, mas o Senhor me deu vitória, e os filisteus caiu por terra, porque eu fui na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Resolve Jonatas escalar, e está pensando que Deus dá caminho fácil para guerreiro? Sabe o que é o problema de hoje? É que nós estamos vivendo dentro de uma igreja que quer tudo muito fácil. Muito fácil. Quando eu aceitei Jesus lá atrás, quando eu aceitei Jesus lá no ano de 1982, os crentes faziam assim aquela equipe. Naquele tempo crente não tinha carro não, quando tinha muito era uma bicicleta. E fazia aquelas equipes e ia rompendo bairros e bairros para poder chegar no círculo de oração lá da congregação da Palmeira, no bairro do Bom Jesus, já na saída da cidade. Eu vi aquelas irmãs passando lencinho na cabeça, suando em plenas 2 horas da tarde, mas iam buscar a presença de Deus no círculo de oração. Chegava lá, não tinha ventilador bom não, meu filho, era o ventinho natural da janela e um teco-tecozinho, somente dizendo que estava vivo, mas elas estavam ali clamando, pedindo a Deus a misericórdia. Hoje o povo de Deus está abençoado, é barriga cheia, é tablet, é iPad, é celular de geração, é coisinha com um toca aqui, um toca ali, um toca acolá, ele toca tudo, mas não deixa Deus tocar em nada. Elitizado, tão elitizado, que ele sabe tanto que não vai chorar, cai a cara todinha, olha. Aí pro culto de cara caiada, e com medo de chorar, porque se chorar derrete maquiagem, derrete tudo, rímel vai embora, pó vai embora, batom vai embora. Sabe o que é isso? É uma igreja que está com a cara de quem não quer sentir a presença de Deus. A igreja que quer sentir a presença de Deus, ela vai pro culto levando a toalhinha, levando o lenço, porque ela sabe que vai ter quebrantamento, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter redenção, vai ter arrependimento, vai ter retomada de propósitos. Glória a Deus. Conheça o território que você está pisando. Deus tem abençoado o seu povo, mas não foi para ficar um bocado de crente elitizado metido dentro da igreja, achando que não precisa mais sentir a glória de Deus. Tem crente, irmão, que é tão cru que ele chama os irmãos que sentem a glória de Deus de brega, de fanático. Brega é você que não tem um brilho, que não tem o calor, que não tem a glória, que não se quebranta na presença de Deus. Quem sente a presença de Deus é chique, porque Deus é soberano. É Senhor em cima, é Senhor embaixo, é Senhor indo, é Senhor voltando. Deus quer que nós resgatemos essa essência. Crente que é guerreiro de Deus, ele se quebranta, ele escuta a voz de Deus e sabe que Deus está falando com ele. Mas é umas oraçãozinhas de ponta de nariz. Tem uma turma metida chique que chega na igreja no salto, é uma oraçãozinha de ponta de nariz, de pontinha de pé, que é para levantar ligeiro. Te apruma, crente. De onde foi que você saiu com essa presepada toda? Você é pó, você é cinza, você é carente. Se não for o brilho da glória de Deus, você não sai nem vivo daqui hoje.
Acho feio. Acho feio. Tenho medo. Tem uma turma me dizendo: eu tenho medo de Jesus me batizar com o Espírito Santo. Porque eu tenho medo, porque eu vejo o irmão fulano, como Deus faz na vida dele. Eu tenho medo, acho feio. Eu acho feio é você. Pensa numa coisa que eu acho feio. É você aceitar um Jesus que derrama poder na vida, e você passa 10, 15, 20 anos dentro da igreja conformado dele nunca ter derramado na sua vida. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você compra um celular, se você compra um tablet, se você compra qualquer instrumento, qualquer eletrônica, a primeira coisa que vem dizendo no manual é: carrega a bateria. Tem que primeiro carregar a bateria, 12 horas, 8 horas, 24 horas, mas a bateria tem que estar carregada para poder funcionar. Da mesma forma é o crente, ele tem que estar com a bateria carregada para receber o sinal, para mandar a mensagem. Recebe mensagem, Ramanuel de Casso. Tem muito crente que Deus vem pelejando para trazer mensagem para ele, mas não traz porque há muito tempo que a bateria está descarregada. Mas nesta noite tem bateria para ser carregada e vai sair daqui carregada. Eu acho bom quando Jesus pega o povo de surpresa. Fui pregar numa congregação, numa campanha de avivamento chamada Planalto. E quando cheguei lá, a igreja lotada, aí tinha 3 crentes da Batista. Eles estavam lá estudando que Jesus não batizava com o Espírito Santo. Souberam que tinha uma campanha de avivamento na Assembleia de Deus. Aí quem estava pregando na noite, a pobrezinha de mim, estava lá pregando. E eles vieram os 3. Vieram os 3 para assistir o culto, para contar na batista dele lá como é que tinha sido, e para eles confirmar que Jesus não batizava com o Espírito Santo. E naquela noite, na hora que eu comecei a orar, eu disse: Jesus vai começar a batizar aqui hoje, na hora da mensagem, aleluia. E eles 3, Jesus batiza os 3 numa hora só, e começa a falar em língua. Aí de repente chega um irmão para mim, de irmão Parecido, o que é que eu faço? Eu digo: por que, meu filho? Esses 3 jovens não são daqui não, são da Batista. Estão aí falando em língua, estão tão cheios que não falam nem onde é que eles moram. Terminou o culto, eu passei por ele na porta e ele lá desmanchando, falando em língua, falando em língua, falando em língua. O irmão disse: agora o culto terminou, a igreja tem que ser fechada, o que é que eu faço? Eu disse: meu filho, essa bateria aí nem eu ligo nem desligo. Ih, macaçuia, esse botão nem eu ligo nem eu desligo. O que é que eu faço? São Batista, bote eles dentro do carro e saia por aí andando, perguntando ver se alguém conhece ele, e leve eles para casa. Irmã Aparecida e um amigo deles que estava lá fora, quando viu, disse: olha, eles vieram para assistir o culto para dizer que Jesus não batiza, e foram batizados. Eu digo: pois então pronto, leve eles de volta, que é para eles contar lá o que é que o nosso Deus faz no nosso meio. Estamos vivendo em uma geração que o guerreiro precisa saber qual é o terreno que você está pisando. Não se deixe levar por esse mundo moderno ao ponto de você achar que para falar com você Deus vai ter que baixar um download. Fique sabendo que o método que ele usou lá atrás para falar com o povo, ele ainda usa o mesmo hoje. Aleluia. Deus ainda usa o mesmo método do passado para falar com o seu povo. E nesta noite Ele está dizendo para a sua igreja: não fique tão elitizado ao ponto de dar glória de Deus ser refúgio para a sua alma. Almeje a presença de Deus, a glória de Deus. Olha para o crente que está do seu lado e veja se ele está cheio da glória. Se ele estiver cheio da glória, abraça ele aí, porque esta glória vai passar para a tua vida.
Anda sobre anda. O guerreiro, outra característica que não pode faltar na vida de um guerreiro. O guerreiro crê no sinal de Deus da sua vida. Jonatas fez um trato com o escudeiro, com o pajem de armas. Ele disse: olha, a gente vai subir essas penhas, e quando a gente chegar lá, nós vamos fazer um propósito com Deus, e Deus vai nos dar um sinal. Se os filisteus, quando nos ver, disserem: parai aí, a gente fica parado e sabe que a gente não vai ter vitória. Mas se quando os filisteus nos virem, eles disserem: subi a nós, este é o sinal que Deus nos deu, de que está entregando o acampamento dos filisteus na nossa mão. Aleluia. E Jonatas sai engatinhando juntamente com o pajem de armas. Aleluia. Tem companheiro fiel, irmão. Tem companheira fiel, que se você chorar, ela chora. Se você se ajoelhar, ela se ajoelha. Se você jejuar, ela jejua com você. Se for para engatinhar a preço de romper uma montanha, ela engatinha junto com você. E aquele pajem era fiel ao seu guerreiro chamado Jonatas. Quando eles são vistos pelos filisteus, a Bíblia nos diz que os filisteus disseram: eita, os hebreus que estavam escondidos nas covas e nas cavernas estão saindo. E quando eles veem Jonatas, ele diz: subi até nós. Jonatas vira para trás e diz para o escudeiro: eu vou na frente e tu vai atrás. Eu vou derrubando, tu vai matando. Eu vou derrubando, tu vai matando. Porque Deus tem dado o arraial dos filisteus na nossa mão. Deus tem estratégia para te dar, para você ganhar aquela batalha que você tem lutado e não tem ganho. Deus tem estratégia para levantar pajem de armas, guerreiros no meio do seu povo. Irmãos, rapidinho, aqueles homens começaram a fazer um verdadeiro movimento. A Bíblia chama de alvoroço do Senhor no arraial filisteu. Aleluia. De repente os hebreus começam a observar: está havendo um alvoroço lá no arraial dos filisteus. E era tanta gente, a Bíblia diz que eles eram se derramando como água. Era Jonatas derrubando e o escudeiro matando. Era Jonatas derrubando e o pajem matando. E de repente Saul, juntamente com os homens, diz: conta aqui, tem alguém faltando no meio da tropa. E quando eles procuram, quem estava faltando era Jonatas e o seu pajem de armas. Se Deus estiver na sua vida, você é maioria. Se Deus estiver na sua causa, você é a vitoriosa. Se Deus estiver no propósito da sua vida, não tem perigo de você perder a batalha. Lute com as armas que Deus tem lhe dado. Lute com aquilo que Ele tem lhe capacitado. Mas sabe qual é o problema? É porque o mundo só sabe lutar com armas humanas. E tem crente que só quer lutar também com armas humanas. Eu me lembro de uma vez que minha irmã Fátima chegou para mim. E um dia ela conversando, ela olhou para mim e disse: Aparecida, um dia desse eu estava lá em casa. E eu comecei a imaginar na tua vida. E eu disse: na minha vida? Ela disse: sim. Eu disse: como? Eu pensando assim, eu trabalho tanto, ganho tanto dinheiro, tenho um escritório, dou aula na faculdade, tenho uma vida tão atarefada, porque eu ganho dinheiro que não é brincadeira, minha irmã. E eu estava olhando para a sua vida e fiquei imaginando: interessante, eu ganho esse dinheiro todinho, eu não arrasto o pé para ir para canto nenhum. Aparecida, não sei o que é que acontece com a vida dela. A mulher conhece Egito, conhece Grécia, conhece Israel, conhece Alemanha. Eu não sei o que é isso na vida dela. Eu estava pensando nesse mistério assim, nessas coisas da sua vida. Eu disse: minha filha, a explicação é muito fácil. Você trabalha para o homem, eu trabalho para o patrão dele. Manada sóbria. Você trabalha para o homem, o meu patrão é o patrão do seu patrão.
Andeva sobre. Fica você sabendo que na fonte de Deus tem alimento para você se alimentar e guerrear a sua guerra. Ainda que tenha só uma espada na sua mão, você vai romper o arraial e vai ter a vitória. Andeva sobre Andeco. A nossa vitória começa, aleluia, quando a gente começa a crer no sinal de Deus na nossa vida. A vitória de Jonatas foi porque ele fez um sinal com Deus. Se Deus mandar, se os filisteus mandar que eu me aproxime, eu sei que Deus está na causa e a vitória é minha. Aleluia. Nós estamos vivendo numa geração que já se esqueceu de pedir prova de Deus. Estamos vivendo numa geração que já se esqueceu de pedir provisão de Deus. Eu ainda sou crente do tempo que crente, quando queria as coisas, ia para os pés de Jesus pedir e Jesus mandava. Crente não ficava endividado, pendurado em cartão de crédito, não. Hoje é muita gente querendo luxar, empendurado, devendo até os cabelos da cabeça e os saltos dos tamancos. Mas crente que é crente, ele depende da provisão de Deus, ele clama a Deus, ele sabe que Deus é o provedor, ele sabe que Deus vai chegar, e de repente a porta se abre, de repente o alimento chega, a roupa chega, chega o calçado, e ele vai sendo abastecido e cuidado, porque ele tem um dom. A vitória de Jonatas começou quando ele entendeu que quando Deus quer agir, ele age ainda que na minha visão eu só veja derrota. A vitória de Jonatas começou quando ele entendeu que Deus era capaz para dar vitória a um guerreiro, mesmo estando este guerreiro em desvantagem aparente. Aleluia. O verdadeiro guerreiro, ele compartilha a sua fé com seu pajem de armas. Aleluia. Você tem contado as suas bênçãos para que aqueles e aquelas que estão próximos saibam da grandeza de Deus na sua vida, meu irmão? Aleluia. Ou você é do tipo que só usa a banquinha do círculo de oração para contar miséria? Tem gente que tem uma estratégia, irmão, usa a banca do círculo de oração para pedir presente e pensa que eu não percebo. Banca do círculo de oração, mesinha do círculo de oração não ficou para você contar derrota nem pedir presente de uma forma embutida, não. E nem para desabafo. Banquinha do círculo de oração ficou para a gente contar o que Deus fez e o que Ele faz na vida do seu povo. A sua necessidade você conta em secreto, e o Deus que vem em secreto, Ele te ajudará e te recompensará publicamente. Aleluia. Jonatas compartilha a sua fé, diz: olha, se eles mandarem a gente subir, porque Deus já entregou o arraial dos filisteus na nossa mão. Compartilhe a sua fé. Conte o que Deus fez. Já que estamos tratando de famílias, conte para os seus filhos as experiências que você já teve com Deus. Aleluia. Conte para seus filhos as grandezas dos feitos de Deus. Deixa um memorial na sua casa, para que seu filho saiba dizer: Deus deu vitória à minha mãe neste dia, nessa área, nessa determinada situação. Minha mãe estava passando essa luta, meu pai estava passando essa luta, meu pai era alcoólatra, minha mãe orava, Jesus salvou, libertou meu pai, a minha avó era incrédula, mas mamãe orava e Jesus salvou. Conte, repasse, compartilhe a sua fé. O guerreiro chamado Jonatas, ele compartilhou a sua fé. Aleluia. O guerreiro, ele tem que ter uma característica indispensável: não poupa esforço na luta. Aleluia. Se é para subir de a pé, a gente sobe. Se é para subir engateando, a gente sobe também.
Glória a Deus, aleluia. A hora de se revelar o guerreiro é exatamente na hora em que os esforços devem ser somados. O guerreiro deve ter a humildade e deixar que os fatos sejam contados pelas sentinelas de Saul. A Bíblia diz que na hora que começou a ver o alvoroço lá em cima das penhas, as sentinelas de Saul disse: tem alguém alvoroçando o arraial dos filisteus, porque o povo está se derramando. Aleluia. Faça a obra de Deus, seja um guerreiro de Deus, e deixe que as sentinelas de Saul é quem vai contar o que Deus tem feito na sua vida. Nós somos de uma geração, irmãos, que ora pouco. Nós somos de uma geração, irmãos, que quando tem uma festa, se a gente já ora pouco, quando tem uma festa, muitas vezes ora menos ainda. Onde as pessoas têm uma preocupação de chegarem na igreja chamando atenção, bonitas, bem arrumadas. Deus não tem nada contra você andar bem arrumada, mas o que Deus coloca em xeque é até que ponto você quer aproveitar o lado espiritual da festa. Aleluia. Foi contado há pouco tempo que se Jesus não está na festa, ela perde a graça. Aleluia. Mas a gente faz, irmãos, disso muitas vezes simplesmente um jargão, um refrão de um hino. E eu me lembro de uma certa vez, irmã Cleonice, que eu estava pregando num congresso numa determinada cidade. E naquele congresso estava eu e a irmã Suzana, que é uma irmã que prega também. E quando eu comecei a ministrar na primeira noite, eu senti como se tivesse uma parede de vidro entre o púlpito e a igreja. Era como se a gente estivesse falando e a palavra fosse, batesse naquela parede e voltasse. E o peso era grande naquela igreja. E eu disse: meu Deus, o que é que está acontecendo? E quando chegamos no apartamento, eu disse: Suzana, eu estava pregando e a impressão que eu tinha é que tinha uma parede invisível entre o púlpito e a igreja. E eu não estou sabendo o que é. Ela disse: irmã Aparecida, é de Deus esse negócio. Porque também na hora que eu estava pregando, eu sentia a mesma coisa, como se tivesse uma vidraça impedindo o povo de receber a mensagem. Eu disse: pois Suzana, nós vamos fazer aqui um acordo. Olha como é bom você ter um escudeiro, é bom você ter um pajem na hora da guerra. Vamos fazer um acordo. Tu não está em pecado, eu também não estou. Então alguém está, uma coisa errada está nesse meio. Vamos fazer um negócio, vamos. Hoje nós não dormimos. Vamos passar a noite em oração. E a gente só para quando Jesus disser o que está acontecendo. Vamos fazer isso? Vamos. Tiramos a noite todinha orando. Eu e Suzana, nós de joelho, a noite todinha. O pastor em casa dormindo com a família, a igreja dormindo e a gente orando. Senhor, revela, Senhor, chega, Senhor, toma providência. Quando foi por volta de 4:30 da manhã, já estava começando a clarear a barra. De repente Deus chega e fala bem suave no meu ouvido e diz: como eu derramo poder e como batizo com o Espírito Santo, se há contenda no meio delas. Aleluia. Quando eu escutei a voz de Deus, eu bati em Suzana e disse: Suzana, olha o que foi que Deus me disse agora. Ela disse: pronto, a gente vai se levantar, vamos tomar um banho, vamos dar um cochilo pelo menos até umas 7 e pouco, e vamos esperar o que Deus vai fazer. E eu disse: Deus, e o que é que eu vou fazer agora? E o Senhor disse: quando você pegar o microfone, você vai dizer o que eu lhe disse. Eu digo: agora está ruim, mas eu digo. Aleluia. Fui para a igreja. Já estávamos no último dia da festa. Sexta-feira tinha passado, todo mundo bonitinho. Sábado tinha passado, todo mundo com cara de santinho. Domingo chegou, estava todo santinho lá de novo. E na hora que eu peguei o microfone, que saudei a igreja na paz do Senhor, eu disse: antes de eu pregar, eu quero dizer o que eu estava sentindo, o que a irmã Suzana sentiu, e quero dizer o que Deus nos revelou. Deus manda perguntar para a igreja como é que Ele vai renovar, batizar, salvar, libertar, se há confusão no meio das mulheres.
Irmão, pensa numa lapada federal. De repente começou mulher indo para busca da secretaria. Só via elas passando, só via passando. Daí a pouco chamaram o pastor. Aí começaram a se reconciliar lá. Aí Jesus começou a batizar. Batizou 12 naquela manhã com o Espírito Santo. Aleluia. Eis aí a importância de um guerreiro ter um pajem de armas. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa de companheiro, você precisa de companheira. Saia do seu absolutismo e saiba que Deus quer honrar a sua fé como guerreiro, mas você precisa da ajuda do seu pajem de armas. Aleluia, que experiência grande essa que Deus nos deu naquele dia. Aleluia. Deixe que os fatos sejam divulgados pelas sentinelas de Saul. Aleluia. Quando de repente se espalha a notícia no arraial: está faltando Jonatas, está faltando o pajem. A Bíblia não diz o nome desse pajem, mas que importância ele teve na história de Israel. O nome do Senhor começou a ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Quando você se colocar no lugar de um guerreiro, e você que é pajem se colocar no lugar de pajem, Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Queira tão somente assumir a simplicidade que vem de Deus, a submissão que vem de Deus, o propósito que vem de Deus. Desça do seu eu e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar nos seus propósitos. Deixa Deus trabalhar nas suas batalhas. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu quero convidar uma das irmãs, se vão botar aquele hino da igreja, por favor, em nome de Jesus. O hino que vocês cantaram, Vencendo de Pé, é o hino que nós vamos encerrar agora. Aleluia. Enquanto ela prepara, eu pergunto: há porventura alguém no recinto que ainda não aceitou Jesus, mas que quer aceitar esse Jesus e passar a ser um guerreiro? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, não se prenda. Saia do meio da multidão e venha à frente, que nós vamos estar orando por você. Nós vamos ouvir este hino mais uma vez. Aleluia. E ao ouvir este hino, na hora que chegar no refrão, que a igreja vence de pé, você larga a sua cadeira e fique de pé, porque você é igreja. Porque você é igreja. Você não é qualquer coisa, você é igreja. Sobre anda raço. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus quer por estes dias fazer algo lindo na congregação do Disseu, para que as sentinelas de Saul contem os feitos do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ele pode adorar, porque Ele é. Ele é o Deus que veio lhe visitar hoje aqui. Ele é o Deus que está chamando você para polir a sua armadura de guerreiro. Tira lá a roupa que está guardada de guerreiro. Tira lá e deixa Deus trabalhar na sua vida. Vai cantar o hino, vai cantar o hino mesmo, né? Ela mesma, Eliane. Muito bem. Aleluia. E nós vamos adorar a Deus e dizer: Deus, eu preciso vencer, como eu sei que a tua igreja vence de pé. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pode soltar, meu filho, o hino. Pode soltar, não é playback não, é o hino mesmo. Glória a Deus, solta em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai renovar propósitos. Eram 3 guerreiros no campo de Dura, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eram 3 guerreiros no campo de Dura. 120 províncias reunidas, todos para adorarem a uma estátua. Mas 3 guerreiros tiveram outra postura. Glória a Deus. Deus visita. Glória a Deus. Aleluia. Medite nessa letra. Medite na letra. E adore a Deus. Cheio de convicção e de unção. Deus quer crente cheio da cabeça aos pés, irmão. Aleluia. Toca no teu irmão e pergunta: tu está cheio da cabeça ao pé? A ordem é para ficar cheio da cabeça ao pé. É da cabeça ao pé. Da cabeça ao pé, tudo cheio. Não mandava sobre. Glória a Deus. Deus procura crentes. Deus procura fiéis. Deus procura crentes que não se dobre. Glória a Deus. Pode deixar o mundo falar o que quiser. O importante é você saber que é um guerreiro. É você saber que ele está na sua peleja. Deus quer te manter em pé. Aleluia. Sim, meu Deus, tu manda neste lugar. Firme. Deus procura crente firme. Nabucodonosor está aí fora querendo que você se dobre. Jesus está renovando. Jesus está renovando o crente hoje. Jesus está renovando. Jesus está renovando. Começando lá na bancada de trás para frente, Jesus já começou a renovar. Demanava sobre. Jesus está renovando. O Deus do céu é quem pode livrar. Deus procura crentes que não se prostrem diante do mundo. Glória a Deus. Jesus está renovando. Eu estou sabendo, sim, meu Deus. Que coisa linda Deus está fazendo no oculto. Levanta vassoura. É o mundo se dobrando. A igreja de pé. De pé. De pé. De pé. Ramaço! É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé.
vitória em nós. É o mundo perseguindo, mas a igreja é de pé, meu irmão. É de pé, minha irmã. É de pé, homem. É de pé. É de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé. De pé. De pé. A igreja não se dobra. Show! Ricamanava sumiandeca. Rababa sumiandeco. Jesus está renovando. Jesus está renovando, 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 renovando. Renovando, renovando, renovando. Renovando. Oh, Espírito de Deus. A igreja vai permanecer de pé. É de pé que o Senhor quer. É de pé que o Senhor tem levantado. É de pé e com propósito que Ele tem para o seu povo.